Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Dennis Garage. No episódio passado, finalmente a gente conseguiu pintar o nosso dojão aqui, mas é claro que antes de começar a montar, a gente tem alguns detalhes para tomar conta. Ficou uma parte escorrida aqui, como eu mostrei no vídeo passado. Se vocês não assistiram, vejam os detalhes lá. E também é claro que ficou um bom aspecto de casca de laranja em alguns pontos do carro que nós temos que fazer o polimento também para conseguir eliminar. Mas antes de começar a lixar o carro e fazer o polimento, a gente tem que dar uma lavada nele. O carro ficou a semana inteira aqui com a pintura finalizando a cura e também, é claro, enchendo de poeira. Já está todo sujo o carro, então nós vamos tirar ele daqui agora e vamos dar uma lavada nele. Mas antes de mais nada, não se esqueçam sempre de destruir o botão de like. Isso ajuda pra caramba o Dennis Garage a continuar crescendo e vamos direto pro trabalho. E depois de uma lavagem rápida, a gente consegue ver aqui o resultado. Não sei se vocês conseguem ver os metálicos aqui gritando para fora da pintura, ficou bem bonito mesmo. Isso antes do polimento, vocês podem ver que tem umas bolinhas ainda aqui bem pequenas de lixo que acabou ficando, mas depois do polimento vai ficar liso, liso, liso. Olhem a porta aqui, aqui onde ficou um pouquinho de orange peel, ou de aquele aspecto de casca de laranja. Então isso aqui com certeza vai sair com o polimento. Como essa foi a primeira vez que eu pintei um carro, eu coloquei uma camada um pouco mais espessa de clear coat, assim como eu olhei nos vídeos também, para que eu tenha bastante material agora para conseguir deixar a pintura 100% lisinha. Então, mas vocês podem ver, galera, olha só esses metálicos, eu não sei como é que fica na câmera, mas ficou lindo mesmo, ó. É claro que é a parte que, o detalhe da parte que escorreu. Eu tenho uma ferramentinha que vai chegar daqui a pouco aqui em casa para a gente começar a tirar esses escorridos aqui. Aqui ainda tem umas manchinhas de graxa que eu não consegui tirar, ou tinta, mas com certeza com o polimento vai ficar legal. Essa parte aqui também escorreu um pouquinho, mas esse aqui é bem menos do que essa parte aqui de baixo. A gente vai polir ela também. Aí, na verdade a gente vai polir o carro todo, então vai ficar bem lisinho. Mas vocês podem ver que o brilho já está vindo, ó. Mesmo sem polir, ele está com um brilho bem decente até. E aqui, os detalhes lateral. Nem eu não tinha visto o carro assim ainda, porque quando ele sai do paint booth, a gente tira as proteções para as fitas e tudo mais, acaba ficando um monte de poeira e a gente não consegue ver direito o resultado. Mas eu vou dizer, galera, que eu estou bem impressionado mesmo. Vocês conseguem ver o céu aqui, mas não sei como é que está na câmera, porque tem bastante sol, eu não consigo ver direito como que está a imagem, mas ficou bem bacana mesmo. Aqui é só um pouco de resíduo de fita também que ficou, mas ficou bem bonito mesmo o carro. Estou bem feliz com o resultado, já falei isso várias vezes, mas estou bem feliz mesmo com o resultado. E agora é só polir e deixar o carro lisinho de novo. Vamos lá. Acabo de finalizar a primeira etapa do polimento do nosso porta-malas aqui. Eu tinha começado com o número 2, mas eu tive que voltar para o primeiro passo aqui, porque o número 2 não tem a mesma abrasividade que esse aqui tem para conseguir eliminar as marcas de lixo. Mas ficou bem legal mesmo e logo depois a gente vai para essa lateral aqui. Vamos lá.
estamos aqui no domingo de manhã. Eu levei a tarde toda ontem para conseguir fazer a tampa do porta-malas e essa lateral aqui. E eu acabei utilizando um pouco mais de tinta que eu tinha inicialmente pensado. Então, hoje é domingo, tem muitas lojas abertas ainda, então nós estamos indo para a cidade vizinha aqui, onde tem uma loja, onde tem lixa para vender. E nós vamos comprar os suprimentos que faltam. E outra coisa que nós vamos fazer também é comprar uma lixadeira um pouquinho diferente. Essa aqui é uma lixadeira profissional. Ela só gira e ela gira em alta velocidade, ela é bem difícil de controlar. E eu vou comprar uma lixadeira que é um pouco diferente, é uma lixadeira de dupla ação, ou seja, ela fica mais parada, mais quietinha para conseguir fazer o polimento sem correr o risco de danificar a pintura nos cantinhos. Então, aqui nos Estados Unidos é fácil, eu consigo devolver essa lixadeira se eu não gostei, dentro de 90 dias, sem complicação nenhuma, então possivelmente eu vou devolver essa lixadeira aqui e ficar só com o que a gente vai pegar agora. Então, sem mais delongas, vamos pegar a estrada, né, minha filha? Vamos lá. Nós chegamos agora há pouco da loja, já temos aqui a nossa politriz nova, de dupla ação, ao invés dessa aqui de ação única. E aí, como vocês podem ver, tá ficando um espelho, tá ficando bem bom mesmo. Claro que tá cheio de poeira porque eu tô polindo e aí cai, e enfim, mas vocês podem ver que tá ficando bem lisinho mesmo, tá ficando excelente, do jeito que eu imaginava. E a gente tem que dar sequência agora porque demora bastante para lixar, como a gente já percebeu. Então, sem mais delongas, vamos direto pro trabalho. Nós estamos aqui no dia seguinte, hoje é segunda-feira, é feriado aqui nos Estados Unidos, é Memorial Day. Logo mais eu tenho um churrasco na casa de um amigo, então eu não tenho muito tempo hoje para trabalhar no nosso dojão aqui, mas eu acordei cedo hoje para poder lavar o carro, que ele está bem sujo mesmo do polimento, e também eu quero instalar aquele paralama lá na frente e de repente começar a trabalhar aqui nos para-choques, que tem que fazer uma boa parte de montagem ainda antes de colocar eles no lugar. Então, sem mais delongas, vamos direto para o trabalho, vamos lá.
começar a montagem do para-choque. Eu não vou conseguir colocar ele no lugar hoje, porque tem um bracket que segura ele no lugar que está quebrado. E eu acabei esquecendo de comprar, eu encomendei ele outra noite, mas eu pelo menos consigo deixar o para-choque montado, já pronto para colocar no lugar assim que o bracket chegar. Bora montar o para-choque agora. E eu acabo de montar o para-choque, ficou bem legal, tá pronto para jogar no lugar, assim que os brackets chegarem. Mas antes de fechar esse vídeo aqui, eu quero lavar o carro, só para conseguir mostrar para vocês que legal que tá ficando. Eu ainda não acabei o polimento, mas já vai dar para ter uma ideia de como vai ficar. Vamos lá. Então galera, só para vocês terem uma ideia do resultado, lembrando que esse polimento aqui é de 3 estágios e eu só fiz o primeiro estágio. Então vai ficar um espelho, todo aquele aspecto de casca de laranja foi embora e ficou liso, galera. Aqui onde tinha um escorrido, vocês podem ver que ficou bem legal. Aqui em cima tinha outro, já não tem mais nada. É claro que eu ainda tenho que lixar os para-choques, vai dar um bom pouco de trabalho, mais o aerofólio, mas aos pouquinhos a gente está chegando lá. Esse aqui são os brackets que tem 2 quebrados, esses 2 de baixo que estão quebrados, tanto desse lado quanto daquele lado que eu não tenho, por isso que eu não consigo colocar o para-choque no lugar ainda. E na frente eu ainda não tenho a grade do para-choque, que deve chegar essa semana também, eu comprei tudo ontem. Acabei esquecendo desses detalhes, deu bastante trabalho para lixar, como vocês podem ver eu gastei muito tempo mesmo lixando, mas com certeza valeu a pena porque o resultado ficou liso. Vocês podem ver aqui que não tem mais nada mesmo daquele aspecto de casca de laranja. É claro que ficou alguns efeitinhos ainda, mas são tão pequenos que sinceramente, usando o carro no dia a dia, ninguém nunca vai perceber qualquer tipo de imperfeição. Então, espero que vocês tenham gostado. Tá aqui o resultado. Então galera, acabo de chegar de um almoço na casa de amigos. Tava bem bom mesmo, aproveitei um pouco o feriado também. Eu comecei a lixar aqui o para-choque. Olhem a bagunça que tá na minha garagem, galera. Não aguento mais essa bagunça. Eu preciso acabar de polir o carro de uma vez para conseguir guardar e organizar um pouco dessa bagunça aqui que já tá me deixando maluco. Mas eu abri a porta da garagem aqui e eu vi o brilho do carro que chegou a me dar um ânimo. Então agora eu vou acabar esse para-choque aqui, vou polir ele também. E vou começar a trabalhar no para-choque da frente também, então assim que as peças que estão faltando chegarem, a gente consegue montar o carro já. Antes de fechar esse vídeo aqui, vamos polir ainda os 2 para-choques, vamos lá. E galera, olha aqui o resultado, só com a primeira etapa do polimento, tá bem tediosa essa parte aqui, realmente dá muito trabalho lixar e polir, mas o resultado tá ficando fantástico. Vamos continuar com o para-choque dianteiro agora, vamos lá. Eu decidi não polir o para-choque ainda, como eu tenho que montar todas as partes ainda aqui, e eu vou estar escorando o para-choque num cobertor, eu achei melhor não polir ele ainda. Então caso fique algum micro risco, eu ainda consigo polir para ficar perfeito. Como vocês podem ver, pessoal, ficou muito liso mesmo. A camada extra de clear coat que eu coloquei realmente fez a diferença na hora de lixar. Então eu consegui deixar o para-choque perfeito agora, sem nenhum detalhe. E na hora que eu polir vai abrir um brilho fantástico. Então galera, isso vai ser tudo pro vídeo de hoje. Eu passei sábado, domingo e boa parte da minha segunda-feira lixando o carro e polindo, mas realmente o resultado está ficando magnífico. Eu não imaginei que desse tanto trabalho assim. Eu vou pensar 2 vezes antes de fazer tudo isso de novo, mas o resultado pelo menos está ficando 100%, muito melhor que eu tinha esperado inclusive. Então foram 3 etapas para lixar, lixa 1000, 2000 e 3000, e depois mais a primeira etapa do polimento. Tem mais 2 etapas de polimento por vir ainda. Eu quero encerar e detalhar o carro ainda. Se possível, eu quero começar a montar tudo no próximo episódio já. Então se você não quiser perder nenhum episódio do Dennis Garage, não se esqueça sempre de se inscrever no canal,
acione as notificações para não perder nenhum vídeo. E sempre, galera, destrua o botão de like para dar aquela força para o canal continuar crescendo dessa forma. E eu realmente vou conseguir continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Um forte abraço e a gente se fala na próxima.